Sua máquina Samsung Inverter ou a de seu cliente apresentou erro de sensor de temperatura, ou seja, no display ficou o lag operação piscando, o lag timer piscando. Fique comigo aqui que eu vou esclarecer todos os detalhes sobre esse código de erro. Fala climatrônico e futuro climatrônico, Lawanda aqui, vamos trazer hoje uma análise detalhada sobre o erro de sensor de temperatura na Samsung Inverter, quando o LED operação e timer ficam piscando e o good sleep é apagado. Não só uma análise do erro em si, mas as possíveis causas e como corrigir isso. Será que esse defeito tem solução? Mas antes, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative a notificação. Tem aulas aqui no canal que eu tiro do ar e ponho no arquivo secreto ou na nossa comunidade climatrônico. E só os alunos têm acesso a esse material para assistir quantas vezes quiser. Então tem aula que entra aqui e fica uma semana disponível. Para você não perder essa aula, se inscreva, ative a notificação. Quando essa aula sair no ar, o YouTube vai te notificar. Não só dessa aula, mas de todos os outros conteúdos que a gente faz aqui diariamente, tá? Então se inscreve, ative a notificação. Se liga só, erro, chegou na máquina Samsung Inverter, o LED operação ficou piscando no display da evaporadora, o LED operação fica piscando, o LED timer fica piscando. Você vai no manual lá, no código de erro, no manual, com esse código de erro, verifica lá que é erro de sensor de temperatura. E aí, Laura, o que eu devo fazer com isso? Troca o sensor. Beleza, qual sensor? Como é que se testa o sensor? Só trocar? Qualquer sensor serve? Isso que a gente vai esclarecer aqui para você nesse vídeo agora, tá? Eu sou sempre norteado pelo código de erro. Bateu o olho no código de erro, verifica o código de erro. Verificou o código de erro, o manual vai dizer o que ele é. Então, erro de sensor de temperatura. Se você for ver esse código de erro, erro de sensor de temperatura. E não, o que fazer? Vamos entender quais são as análises que você deve fazer para entender esse tipo de sensor. Primeiro, quais sensores? Vamos trabalhar com sensores da evaporadora, tá? Erro de sensor de temperatura, vamos trabalhar com da evaporadora, porque lá na condensadora, se for máquina 912 da Samsung Inverter, vai ter apenas um sensor de 200k ohms. Se for máquinas maiores, vão ter os 3 sensores, mas é lá no condensador. E lá no condensador também a Samsung tem um código de erro. Tem os 3 LEDs que acusam o código de erro lá. E quando o defeito está lá, geralmente o código de erro apresenta lá no condensador, que é a parte de fora. Então, erro de sensor de temperatura na parte interna, a gente vai trabalhar com 2 sensores de temperatura. Um que lê a temperatura ambiente e o outro que lê a temperatura da linha de degelo, né, que fica na serpentina do copo. Deu esse erro de sensor de temperatura, é só trocar o sensor. Vamos lá, vamos entender um pouco sobre esses 2 tipos de sensores. Então terão 2 sensores e eles têm encapsulamentos diferentes. Preste bem atenção. De temperatura tem esse encapsulamento aqui, ó. Tem esse encapsulamento pretinho aqui, ó, certo? Esse encapsulamento. Já o que vai na linha de cobre de degelo, ele vai ter esse encapsulamento aqui, ó, com esse cobre aqui ou com esse metal, essa parte metálica. Todo sensor de temperatura que vai no metal, ele tem esse encapsulamento mais metálico, porque ajuda na condutividade térmica. Dentro está o sensor e a proteção dele é externa. Ele tem esse encapsulamento para que ele consiga absorver melhor a temperatura da linha, tá? Já o do ambiente, não precisa ter essa parte metálica, né? Ele tem só o sensor aqui. São sensores termistores do tipo NTC, tá? E os 2 valores de sensores da Samsung no evaporador são 2 sensores de 10k ohms. Você vai medir ele e se o seu ambiente estiver a 25 graus, ele vai dar 10k ohms. Aonde estiver muito quente, vai dar um pouco mais abaixo. Onde estiver muito frio, vai dar um pouco mais acima. O valor de resistência de 10k ohms. É a primeira medição que você deve fazer quando você deparar com esse tipo de problema. A primeira medição que você deve fazer é essa do sensor, medir a resistência dele. Pega o teu multímetro, põe nessa de resistência e mede um por um. Tá? Os 2 tem que dar 10k ohms no evaporador Samsung. Então eu medi, tá ok, 10k. Mas está no erro de sensor de temperatura. Aí vamos para algumas características. Se a máquina funcionar e depois der o erro, vai ser algumas linhas de raciocínio. Se a máquina já dá erro de cara, pode ser outras linhas de raciocínio, tá? E aqui eu vou abordar os defeitos que o sensor e a placa podem apresentar que causam esse erro e causam esse defeito. Primeiramente, medir o sensor. Tá ok, o valor bateu. Beleza. Vou medir o quê? Tensão nos burners da placa, onde vai o sensor, sem o sensor estar conectado. Ligo a placa sem o sensor, vai dar falha de sensor naturalmente, mas eu vou lá com o meu multímetro na escala de tensão e meço os 2 pinos que o sensor vai conectado. O sensor ele tem dois fios de conexão, ó. O sensor ele tem 2 fios de conexão. E lá ele vai na placa com os 2 fios.
vai ficar dois conectores, dois pinos lá, eu meço a tensão neles. Geralmente tem que dar em torno de 5 volts, tá? Fica 5 volts ali dos pinos, 5 volts ali nos conectores do sensor. Se não existir essa tensão, tem algum problema com a alimentação da placa, tá? Ou com a tensão que chega no sensor. Isso sem o sensor estar conectado. Amanda, pode ter efeito no circuito do sensor também? Pode, tá? Tem resistores que vão no circuito do sensor, que eles são de extrema precisão. Por quê? Porque dispositivos de leitura, como é o sensor, que me dá a temperatura do ambiente, os resistores que vão com ele, próximo a eles ali, eles não podem alterar. Se alterar, vai dar algum problema na leitura da temperatura, vai dar uma leitura errada. Tá? Então, o circuito também é super relevante na análise desse defeito. Mas eu quero restringir agora, então tem que ser analisado também. Mas vamos lá, o sensor, vamos para o sensor. Geralmente, quando funciona um período e depois para, o sensor ele tem alguns possíveis defeitos que o sensor pode apresentar. Primeiro deles, ele pode estar aberto. Você vai medir ele lá, ele tem que dar 10K e não dá nada, dá aberto. Ou ele pode estar em curto. Você vai medir lá 10K e dá 0 ohms. Não dá 10K ohms, 10.000 ohms, dá 0 ohms. Então pode estar em curto também. Terceiro ponto, ele pode estar sensível. Se liga só no sensível. Isso que pouquíssimas pessoas vão falar disso para você. Tá? Quem é climatrônico sabe desse defeito. Sensível é o que? Eu meço lá onde dá 10K, mas quando tu bota no sistema que tu liga, quando começa da linha, quando começa a alterar a temperatura aqui da linha, ele vai de 10K, se a temperatura começar a resfriar, a diminuir a temperatura, ele vai aumentar muito e vai dar falha. Ou se começar a aquecer, ela vai diminuir muito a resistência. Então varia muito bruscamente. E sensor de temperatura ele varia gradativamente. Então, se tiver essa variação muito brusca, quer dizer que ele está sensível. E sensível você só vê no funcionamento. Você só vê essa variação sensível dele no funcionamento. Sensível. Então, tom aberto, em curto, sensível. Ele pode estar alterado. Ele é 10K, mas quando eu meço aqui a 25 graus, 30 graus, está dando 50K. Tem nada a ver. Então, ele alterado pode dar defeito. Esse defeito de estar alterado. Tá? Pode estar fixo. Não tem nada que mude ele. Ele é 10K, dando 10K, por isso que não se coloca resistor no lugar do sensor. Por quê? Porque ele não pode ficar fixo. A máquina espera que ele altere a temperatura. Que ele dê uma temperatura diferente, que ele vai alterando, porque o sistema vai refrigerar o ambiente e as temperaturas do sistema vão mudar. Se ele permanece fixo, ele vai dar falha no sensor. Tá? E como é erro de sensor de temperatura, ele não especifica qual é o erro do sensor. Tem marcas que especificam. Sensor em curto, sensor aberto. Nesse caso, desse erro, não, ele só especifica que é defeito do sensor. Erro no sensor. Quais os erros que pode apresentar? Eu estou listando para você entender melhor e ter clareza sobre esses erros. Tá? 5, então pode estar fixo. Ele pode também apresentar fuga para a carcaça. Ele pode apresentar fuga para a carcaça. Especialmente esses daqui, ó, que tem esse encapsulamento e eles vão num cobre. Né? E aí internamente pode decapar algum fio ou abrir e ficar dando fuga aqui para a carcaça. E aí ele pode até, muitas vezes, danificar até o microcontrolador, né, quando está com esse tipo de defeito. Tá? Então é isso, esses são os defeitos que o sensor pode apresentar. Recapitulando, aberto, em curto, sensível, fixo, alterado e apresentando fuga para a carcaça. 6 possíveis defeitos que o sensor pode apresentar. Então cheque essas 6 possibilidades. Cheque essas 6 possibilidades e aqui ninguém vai te dizer isso por aí não. Esses 6 defeitos que o sensor pode apresentar. Então, deu erro do sensor, checa isso no sensor. Não, o sensor está tudo ok. Então, a gente vai para a placa e é o circuito do sensor na placa, até chegar no micro. O circuito do sensor na placa, para quem é climatrônico, é o divisorzinho de tensão, né? Divisor de tensão ali, esse meio resistor que está em série com o sensor, tem um resistorzinho que manda para o micro, seguir na trilha e batendo a volta da resistência. O resistor é de 1K, de 1.2K, está alterado. Aí troca por um de 1K, porque tem que estar preciso. Se alterar muito, ele vai dar falha. Outro detalhe importantíssimo, encapsulamento. Se o sensor é desse modelo aqui, você tem que substituir por um desse modelo. Tá? Se ele é 10K, por um de 10K, desse modelo, desse encapsulamento. Se ele for esse encapsulamento, você deve substituir pelo mesmo valor de resistência e pelo mesmo encapsulamento. Tá? Ele tem esse encapsulamentozinho pretinho aqui na ponta, você substitui por esse mesmo encapsulamento. Beleza? Então tem essa clareza do ponto de vista de encapsulamento é importante. Você não vai botar esse daqui na linha de cobre. Esse aqui é de ambiente. Você vai botar esse daqui para ambiente. Esse aqui é da linha de cobre. Então respeite esses pontos.
Outro detalhe importantíssimo também, ele tem que estar na posição correta. Se o sensor de degelo está fora da posição, ele pode dar falha de erro de sensor de temperatura, porque ele não vai conseguir medir a variação de temperatura que a placa espera que ele esteja medindo. Já pegou esse erro de sensor na Samsung Inverter? Deixa aqui nos comentários qual a tua experiência com esse tipo de erro. E se tu aprendeu agora os 6 testes do sensor e tu não sabia, aprendeu aqui nesse vídeo, deixa um joinha aí e faz mais, compartilha, pega na setinha e manda naquele grupo de WhatsApp de refrigeristas que tu participa aí, tá? Para seguir assistindo mais vídeos, basta clicar um desses vídeos que está aparecendo aqui na tela e nos vemos no próximo vídeo sobre código de erro. Fica com Deus, um abraço, valeu!